E justo nesse momento de dificuldade, morre um aliado. Morre Samuel, aquele que era a voz de Deus, aquele que ungiu Davi como rei, aquele que como poucos ali, ainda estava ao lado de Davi para que ele pudesse progredir no seu ministério até de fato se tornar rei. Samuel morreu. Morreu mais um homem justo, morreu justo no período da fuga de Davi das mãos de Saul. Como Davi chegaria ao trono agora? Aqui, depois da morte de Samuel, aqui fala que Davi vai mais uma vez para Maom, para o deserto de Maom. Esse deserto ele é bem distante de Gibeá, onde vivia Saul. E quando fala que Davi vai para Maom, para o deserto de Maom, não parece que ele está indo para um lugar estratégico para que esse intuito que ele tinha, para que a promessa que foi dada a ele, para que ele fosse rei, não parecia que ele estava indo em direção a isso. Parecia que naquele momento ele estava só tentando se manter vivo. E tentando se manter vivo, fugindo de Saul, ele entra em outro território. Um território diferente, entre aspas, reino diferente. E a gente vai entender agora em que território Davi estava entrando quando ele chega no deserto de Maom. Lá no versículo 2 diz assim: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. O nome era Nabal. O nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes e lhes disse: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e o cumprimentem em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e para a sua família, e muita prosperidade para tudo que é teu. Sei que estás tosqueando suas ovelhas. Quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dá a nós, teus servos, e a teu filho Davi, o que puderes. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Porque deveria eu pegar o meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm de não se sabe de onde? Bom, final desse trecho, a gente vê a confirmação do que é descrito aqui de Nabal. O homem rude, uma resposta grossa, uma resposta severa de Nabal. Aqui, no começo desse trecho que a gente leu, fala que Nabal estava tosqueando as ovelhas. E esse momento de tosquia era um momento festivo. Era um momento era uma época onde eram compartilhados banquetes, alimentos com os operários, com os tosqueadores. Então, Davi, ali, tendo trabalhado, tendo feito um bem a Nabal, e estando no momento de dificuldade, lembrando que Davi está junto com os seus homens ali no meio do deserto. Então, Davi não está num momento tão confortável assim. E ele estando passando por isso, e tendo feito o que fez, fazendo bem aos bens de Nabal, aos funcionários de Nabal, tanto que isso é confirmado pelos funcionários de Nabal, ele espera que ele seja convidado ou que ele receba algum bem por parte dele. Bom, parece que não é isso que acontece. Antes disso, a gente vê também um contraste do texto muito claro entre Nabal e Abigail.
Enquanto fala que Abigail é uma mulher muito inteligente, bonita, fala que Nabal era rude e mau. Bom, mais para frente a gente vai falar mais de Abigail, mas aqui a gente já consegue entender que existe alguém bondoso, existe alguém inteligente que serve a um senhor mau, que está sob a autoridade de alguém mau, de alguém perverso. E aqui a gente já vê a primeira dificuldade de Abigail. Aqui a gente vê que não é só Davi que está numa situação complicada, não é só Davi que tem autoridades sobre ele bem complicadas. Abigail também está sofrendo nesse texto. Mais à frente, a gente percebe que com a resposta de Nabal, quem é Davi e quem é esse filho de Jessé? A gente vê com essa resposta de Nabal que ou ele não conhecia Davi, o que é muito improvável, tendo em vista quem era Davi no reino, tendo em vista os feitos de Davi, tanto ao matar Golias, quanto depois ao servir Saul nas batalhas. Então, ou Nabal não conhecia Davi, e quando ele fala quem é esse filho de Jessé, já mostra que ele tem algum conhecimento de quem é Davi, e ele diminui Davi, porque ao falar que Nabal é filho de Jessé, que Davi é filho de Jessé, ele relembra a origem pobre de Davi, a origem simples de Davi. E Davi, quando se refere a Nabal, se refere de maneira carinhosa. Teu filho. Davi, ele é muito gentil, ele é muito educado, ele se presta a estar sob a autoridade de Nabal. E Nabal responde Davi dessa forma, colocando Davi como perverso. No versículo 11, é interessante como Nabal constrói essa frase de resposta. Por que deveria eu pegar o meu pão, a minha água, a carne do meu gado, que eu abati para os meus tosqueadores? Aqui a gente vê que Nabal está vivendo num mundo muito pequeno, ali, no mundo só dos bens dele. A minha terra, o meu gado. Nabal não compartilhava. Ele não doava, ele não servia. Ele fazia só o que era para si. Aqui quando fala que ele abateu o gado para dar aos seus tosqueadores, pode parecer até um bem, né? Pode parecer até que ele está fazendo alguma coisa, compartilhando ali com aqueles que eram seus funcionários, mas na verdade é um bem que favorecia ele mesmo. Fortalecer a empresa, né, entre aspas, de Nabal. Meus irmãos, o que ele faz aqui, a gente provavelmente já ouviu em outros momentos pregações sobre Nabal, o que ele faz, e sempre que a gente ouve essas pregações, ele é descrito como um homem mau. Mas o que ele faz aqui é algo muito comum. É viver em busca dos seus próprios objetivos. É construir um reino. É construir ali um local onde eu tenho meus bens, onde eu tenho as pessoas que trabalham para mim, e aquilo vai crescendo de forma que eu vou enriquecendo, mas também aquelas pessoas que estão comigo, como Abigail, como os funcionários, também vão aproveitando de toda essa riqueza. Nabal, ele tem um pequeno trono ali que ele levantou para si mesmo. Mas não é um trono muito diferente do que nós, em algum momento, pensamos em construir, pensamos em levantar. Ele não tem um objetivo tão diferente do objetivo das pessoas do nosso tempo. É engraçado, né, pensar que já tem tanto tempo desse texto e os objetivos continuam sendo bem parecidos, né? É engraçado pensar como o homem, desde Gênesis, o homem tenta criar reinos para si, o homem tenta ter poder, tenta ter poder sobre as pessoas, poder sobre as coisas.
E isso é o primeiro passo em direção ao pecado, o primeiro passo em direção à rebeldia. É o momento em que o homem deixa de entender que não é ele que provê os bens para si, mas Deus que provê os bens para si, e por isso ele pode compartilhar dos seus bens. Por isso ele pode dar a outros. Nabal aqui, a gente pode até pensar com a cabeça dele e analisar a situação. Davi não está pedindo para alimentar ele e mais os 10 que foram. Davi está pedindo para compartilhar comida com 600 homens. Pô, 600 homens é muita coisa, né? Imagina alimentar 600 homens no deserto. É muita coisa. Mas Davi vinha em nome de Deus. Davi era ungido de Deus. Davi foi ungido por Samuel para ser rei daquele lugar. Davi libertou aquele povo da mão dos filisteus. Contra Golias, batalhou contra filisteus. Davi tinha libertado o povo de Keila alguns capítulos atrás. Era alguém que dava sua vida em favor do seu povo, porque Deus o chamou para isso. E quando ele quer contar com o seu povo para ajudar a sobreviver, ele e os seus homens, ele não tem essa retribuição. O que acontece logo em seguida? O versículo 12 diz: então os mensageiros de Davi voltaram, e ao chegarem, relataram a ele cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanhavam Davi, enquanto 200 permaneciam com a bagagem. Um dos seus servos disse a Abigail, mulher de Nabal: no deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo que estivemos com eles cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi. Que Deus castigue a Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino e todos os que pertencem a Nabal. Bom, aqui a gente vê uma atitude de vingança, de pronta vingança de Davi. Davi foi insultado, injustamente insultado, como a gente viu aqui. E Davi, guerreiro que é, valente que é, um homem de batalhas, ele não vai deixar isso barato. Ele fala para os seus homens: ponham suas espadas na cintura, que a gente vai revidar. E aqui um dos servos de Abigail viu isso, ficou desesperado e tomou uma atitude. A Bíblia aqui não fala o nome desse servo, mas graças a Deus pela vida dele. Ele corre para Abigail e é curiosa a resposta do servo a Abigail, porque ele fala o que vai acontecer, ele fala que os homens de Davi protegeram eles, foram bondosos para com eles.
fala que esses homens, que Davi, por meio desses homens, pediu que Nabal compartilhasse seus bens com ele, e foram insultados. E por isso, eles, os servos, a família de Nabal, estavam em risco de vida. Mas é engraçado que ele fala para Abigail que isso tudo está acontecendo, mas ele não sabe muito como isso vai ser resolvido. Porque ele fala para Abigail falar com ele, não sei o que vai fazer, mas o que ele sabe é: Nabal é um homem mau e não vai ouvir. Então ele pede socorro, mas não sabe muito bem de onde vai vir esse socorro. Não sabe muito bem como isso vai acontecer. Abigail sabiamente toma a frente da situação. Olha que curioso. Abigail, ela toma a frente da situação e se coloca como voz de Deus, se coloca como autoridade, se coloca como liderança e se coloca como protetora da sua casa. Ela inverte completamente o papel do homem ali. A mulher, naquela época, como conversando com a Larissa mais cedo, ela falava um pouco sobre isso, a gente conversava um pouco sobre isso. A mulher, naquela época, era uma posse do homem. Principalmente nos povos mais rígidos, né? Principalmente no homem mau, como é descrito Nabal, a mulher era um bem. E essa mulher toma um papel de liderança. Aqui a gente vê, nesse ponto que a gente fala sobre a atitude de Abigail, é importante a gente parar um pouco e olhar os personagens que apareceram até o momento. Nesse capítulo aqui, até o momento, não foi falado de Saul, mas Saul era o rei nesse momento, era uma figura de autoridade. E é alguém que demonstra uma atitude louca em todos os capítulos aqui que são descritos. É alguém que fala que ama Davi, mas depois quer matar, e que pede perdão, mas depois persegue de novo. É alguém completamente insensato. Aqui, nesse capítulo, a gente fala muito de Nabal. Nabal também é uma figura de autoridade, não autoridade sobre o povo de Israel, mas autoridade ali, na sua terra, ali com seus funcionários, com suas mulheres. Nabal também tem um poder ali, e é insensato. E Davi chega nesse momento, e também é aquele que foi ungido como rei, mais para frente vai ser rei de Israel, aquele que tem homens ao seu serviço, e também age de maneira insensata, querendo ser o responsável pela vingança, querendo o bem com suas próprias mãos. Não tem uma consulta a Deus, como foi anteriormente. Não tem a busca de um sacerdote, não tem uma oração, não tem nada. Aqui a gente tem 3 figuras de liderança insensatas sendo descritas. E a primeira voz de sabedoria, a primeira voz de lucidez aqui é a voz de Abigail. Mas é curioso como, mesmo com essa atitude insensata de Davi, a gente não pode esquecer que ele foi ungido por Deus. A gente não pode esquecer que o Espírito Santo foi derramado sobre Davi. E por isso, Deus tem todo cuidado para impedir que Davi se afunde, como foi com Saul, como é nítido na história de Nabal. Deus resgata o seu. Ele usa um servo que não é dito nem o nome, e um servo que não era nem dele, é um servo de Nabal. E usa Abigail, que nesse momento era a figura de menor autoridade aqui
entre os principais do texto. Mas Deus fala com Davi. É interessante pensar também como a autoridade de Nabal, como o poder que Nabal tinha naquele lugar, não fazia com que os seus servos ou sua mulher tivessem alguma confiança nele. Porque, pensem bem, mesmo Nabal sendo louco, como foi dito aqui, sendo insensato, sendo rude, se ele está sofrendo risco de ser morto, é importante falar para ele. Porque se alguém pode fazer alguma coisa, é ele. Ainda que ele faça alguma coisa que não seja muito inteligente, ele ainda vai lutar pelos seus. Ou ainda vai lutar por si. Mas nem isso faz dele uma figura confiável. Também é interessante pensar que Abigail, quando toma a frente da situação, não é um erro da parte de Abigail. Não é uma insubmissão de Abigail de uma maneira que a gente possa condenar. Porque antes de estar servindo a um senhor mau, ela está agindo como servo de Deus, como serva de Deus, agindo em favor do ungido de Deus. E mais à frente, com as palavras que são ditas por Abigail, a gente vai ver claramente isso. Que enquanto Nabal respondia, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Abigail mostra que ela sabia claramente quem era Davi. Mostra que ela sabia que Davi não era só um filho de Jessé. Lá no versículo 23 diz: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixe tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi entregue, e por tua vida que foi o Senhor. Calma aí, deixa eu voltar, que aqui o texto deu uma embolada. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e vingar-se com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que o seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que trava os combates do Senhor. Em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, Tá difícil aqui porque a letra está pequena, meu irmão, tem que aumentar aqui. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura com a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe como uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Aqui, nessas palavras,
de Abigail, primeiro ela reconhece a autoridade de Davi e traz para si a responsabilidade do seu marido. Uma atitude extremamente corajosa. Uma das atitudes extremamente corajosas da parte dela. Abigail, ao reiterar o que já foi dito antes, ao que algumas vezes foi repetido no livro de 1 Samuel, ela também se torna a boca de Deus. Ela reafirma as promessas já feitas sobre Davi. Ela não é profetisa, ela não é intitulada como nenhuma dessas figuras, mas o ato de reafirmar a palavra já revelada faz dela a voz de autoridade nesse momento. Ela reconhece não só onde Davi vai chegar, não só o objetivo da unção de Davi, que é reconhecer que Davi seria rei, mas ela reconhece também que todo o trajeto de onde Davi saiu para o reino, para o deserto e para o trono, ela reconhece que em todo esse trajeto, Davi é sustentado por Deus. Em cada uma dessas batalhas. E nesse momento, com essas palavras, ela não salva só a sua família. Ela não salva só Nabal, os seus funcionários. Ela salva também Davi. Como ela mesmo disse, ela impede que Davi derrame sangue desnecessariamente. Alguém que já derramou muito sangue. Alguém que já batalhou muitas vezes. Que nesse momento, Davi não viesse a batalhar em causa própria. Não viesse a ser como Nabal e batalhar só pelo seu próprio reino, só pelos seus próprios bens ou por sua própria honra. Mas ele levava o nome de Deus com ele. E isso foi relembrado a Davi. Aqui no 35, diz assim: então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Olha a diferença. Davi, mesmo passando por um momento de insensatez, ele responde: eu ouvi o que você disse. Olha a oposição ao que é dito sobre Nabal. Ele não escuta ninguém, não adianta falar com ele. Inclusive, Abigail, quando sai de casa com todos esses presentes, ela faz questão de não contar a Nabal. Porque ela sabia que, com certeza, ela seria impedida por ele. Mas ela fala a Davi e ele, sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, ouve a voz de Deus. Como é bom ter o Espírito Santo de Deus em nós. Como é bom sermos sensíveis à voz de Deus quando somos repreendidos. Como é bom quando a gente está tomando algum caminho equivocado e alguém relembra as palavras de Deus, relembra os propósitos de Deus, não só na nossa vida especificamente, mas os propósitos de Deus para os seus servos em geral. Como é bom quando isso acontece. Quando o Espírito Santo quebra o nosso coração e a gente se arrepende. E a gente volta para a nossa casa, ajoelha, ora a Deus, pede perdão e volta para os caminhos de Deus. Como é bom. Isso é um ato de misericórdia. Isso é um ato de amor. Tem aqueles movimentos, né? Todos somos alguma coisa, né? Todos somos aqueles movimentos que
que são feitos para se identificar com alguém que sofreu algum tipo de opressão. Mas aqui eu posso dizer que sem o Espírito Santo todos somos Nabal. Sem o Espírito Santo todos somos tolos insensatos que buscam o nosso próprio bem. Nós não somos diferentes. Davi não era diferente. Davi acabou de poupar a vida de Saul, aquele que estava tentando matar. Aquele que estava tentando matar Davi. Davi acabou de poupar a vida dele. Davi seria o homem bondoso. Davi seria o homem que poupa os seus inimigos. Mas não. Davi ainda é um homem. A diferença é que o Espírito de Deus agia na vida de Davi. 36 diz, quando Abigail retornou a Nabal, e ele estava dando banquete em sua casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas as coisas. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa. Por ter me tratado com desprezo, o Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que lhe tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail, Davi nos enviou a você para levá-la para tornar-se a mulher dele. Ela se levantou, depois inclinou-se, rosto em terra, e disse, aqui está a sua serva, pronta para servi-los, lavar os pés dos seus servos, meu Senhor. Por mais que Davi não tivesse agido aqui, por mais que Davi recuasse no seu gesto de vingança, como o próprio Deus diz, a vingança pertence a ele. Deus agiu aqui em favor de Davi. E a gente pode pensar que isso é um milagre, que não é tão comum em nosso tempo, até porque nem todos os nossos inimigos, nem todos que nos ofendem, Deus trata dessa forma. Causa um ataque na pessoa e a pessoa morre. Graças a Deus por isso. Deus tem dado oportunidade de arrependimento não só a nós, mas também aos nossos inimigos. Deus é misericordioso. Mas nesse momento aqui, Deus deu uma lição clara a Davi. Minha é a vingança. Não só quando se trata de Saul, ungido do Senhor, mas em qualquer batalha, em qualquer confronto, que a sua honra seja ferida, que a sua dignidade seja questionada, a justiça está nas mãos de Deus. Basta que Davi sirva a Deus. E só. Basta que Davi sirva a Deus. Bastou que Abigail servisse a Deus. E isso fez com que ela sobrevivesse. E isso fez com que ela tivesse mais à frente, junto com Davi, um ungido de Deus. Nos últimos versículos, diz que depois disso, depois de Davi tomar Abigail como esposa, no último versículo diz que Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. Ou seja, ao mesmo tempo que Davi tomou para si esposas, Saul tomou uma de suas filhas que tinha sido dada como esposa a Davi e deu a outra pessoa.
nesses últimos versículos não é falado muito sobre esse casamento de Davi, não é falado no sentido de julgamento, né? Não é dito se é certo, se é errado, mas a gente vê que a promessa que foi feita lá atrás por Samuel, ela se cumpre, né? Que os reis que serão levantados tomariam esposas para si, né? Tanto esposas do seu próprio povo, né? Como algumas esposas e concubinas para si. Aqui, Abigail já era viúva, mas ele não toma só Abigail. E aqui a gente vê como Saul usa isso também para ofender Davi de alguma forma. E a gente vê mais à frente na história de Davi, como esse ato dele de tomar esposas para si, isso vai virando uma bola de neve e vai se complicando na história dos seus filhos, na sua história mais à frente com a mulher de Urias, e como que Davi ainda é um homem. Davi ainda é um homem falho. Davi só é o grande rei Davi pela unção de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo de Deus agindo através de Davi, agindo através do falho Davi. Concluindo, meus irmãos, alguns pontos de destaque para a gente resumir esse capítulo. Mesmo quando os inimigos se multiplicam, Deus segue sustentando os seus. Samuel morreu, a perseguição de Saul não cessou. Longe de Saul, do perseguidor, ainda existem inimigos, mas através da improvável Abigail, Deus chama Davi ao arrependimento. Mesmo quando os inimigos se multiplicam, Deus dá salvação, independente de onde vem. Independente se é de uma figura de autoridade ou não. Se é de uma maneira provável ou improvável. Deus dá a salvação aos seus. É importante pensar também que os poderosos, por mais poderosos que sejam, se forem ricos, se forem governantes, independente do que forem, eles ainda estão sob o controle de Deus. Eles ainda estão sujeitos ao poder de Deus. Tanto Saul quanto Nabal, eles não se dobram ao arrependimento. Por isso eles são continuamente humilhados. Por isso eles são humilhados até a morte. Se eles não se dobram, Deus os quebra. Porque por mais que existam figuras de autoridade, só existe um poderoso sobre todas as coisas. Davi também é uma figura de autoridade. Davi também é uma figura insensata, mas ele se curva diante de Deus. E mesmo sendo perseguido, ainda não tendo um reino, ele não é derrotado. Porque ele toma essa atitude de se curvar diante de Deus. E diante do Rei dos Reis, já que estamos falando de reis aqui, só pode prevalecer, só pode seguir de pé quem se curva. Abigail, mulher de Nabal, se curva diante de Davi. Ela se curva diante de Davi, mas não só para exaltar Davi. Ela se curva diante de Davi para exaltar a Deus. Ela, quando se curva diante de Davi, ela não destaca o quão poderoso era Davi,
mas destaca o quão poderoso é Deus. Ela se curva diante de Deus ali. E a palavra dela é de autoridade, a palavra dela é de louvor, e a palavra dela transforma os corações. Como eu disse anteriormente, sem que profetas sejam consultados, sem que a sorte fosse lançada, sem que houvesse uma revelação ou em sonhos, ou através de um anjo, ou através do que quer que fosse. Ela só reafirmou a palavra que já tinha sido revelada para o povo. Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vê muito aparições de anjos e profetas falando em nome de Deus e algumas formas de Deus se revelar ao seu povo. E ali a gente vê ou rebeldia ou submissão a essa palavra revelada. E algumas vezes, por ver esses tipos de revelação, a gente não consegue se colocar naquela posição e tem dificuldade de se comunicar com o texto, porque o texto está falando de algo que não está acontecendo agora. Agora não está aparecendo um profeta entrando e falando alguma coisa, ou não está aparecendo, ou a gente não teve de ontem para hoje um sonho que revela grandes coisas. Isso pode não estar acontecendo. Mas todos os domingos a gente está aqui para ouvir a palavra já revelada a nós. Todos os dias nós temos a Bíblia na nossa mão para a gente consultar a palavra de Deus já revelada a nós. Isso é autoridade mais do que suficiente sobre nós. A palavra de Deus é uma bênção tão grande, que faz com que a gente sobreviva a ataque de reis. Faz com que a gente sobreviva a ataque de governantes, faz com que a gente sobreviva a ataque de ricos e poderosos, e vai além. Faz com que a gente, mesmo que morra e seja derrotado nesse corpo, diante desses ataques, faz com que a gente tenha vitória diante de Deus. A gente precisa valorizar essa palavra revelada. A gente precisa gravar nos nossos corações, como o salmista diz, essa palavra. A autoridade maior, o poder para mudar nossas escolhas, para mudar nossa intenção, precisa vir da palavra de Deus. Vou ler, para finalizar, irmão, Salmo 119, do versículo 73 ao versículo 78. Guardar os irmãos abrirem. Diz assim: As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão. Pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa a teu servo. Alcance-me a tua misericórdia, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Sejam humilhados os arrogantes, pois prejudicaram-me sem motivo. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Olha a oposição, irmãos,
nesse último versículo. Sejam humilhados os arrogantes, pois prejudicaram-me sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Que não sejamos arrogantes, a ponto de nos levantar contra alguém sem motivo. E quando diz sem motivo, eu não estou dizendo me levantar contra alguém porque alguém me ofendeu, porque foi isso exatamente que Davi fez. Que eu não me levante contra ninguém, ou contra qualquer causa, ou contra qualquer ideia, com algum motivo que saia exclusivamente do meu coração, da minha vontade, da minha vaidade, mas que só os mandamentos de Deus, só as leis de Deus, só a palavra de Deus sejam motivo para que eu haja, para que eu me levante, para que eu tome atitude. Que a palavra do nosso Senhor esteja no nosso coração e que a gente consiga, saiba meditar nos preceitos de Deus. Amém?